professora Daniela Menezes e eu trouxe uma dica sobre desagravo público, que é um tema queridíssimo também em prova de primeira fase e é claro que nós não vamos deixar essa questão passar. O que a gente vai falar sobre desagravo? As formas de instauração, o que é, qual é o conceito de desagravo, o que mais? Como é que pode tramitar esse pedido, se tramita em sigilo ou não, todas as características do desagravo público. Primeira coisa que você deve entender é que o desagravo público é uma ofensa de cunho pessoal, tá ok? Então, você está numa audiência, sofreu uma ofensa no exercício da sua profissão, você configura aí o desagravo público. Um desagravo é toda ofensa recebida no exercício da profissão. Ofensas de cunho doutrinário, religioso, político, não configura, não dá ensejo a um desagravo público. Quer um exemplo? Vamos supor, eu e meu marido estamos no escritório e a gente começou a ter uma discussão conjugal. E aí eu fiquei muito ofendida e fui lá no OAB representar ele como desagravo público. No momento em que eu fiz o pedido de desagravo, o funcionário me alertou, falou, doutora, não será possível, porque o cunho do objeto de desagravo tem que ser uma ofensa no exercício da profissão e não uma ofensa conjugal. Entendeu? Então, essa discussãozinha não vai configurar um desagravo. A não ser que a briga, o desentendimento tenha ocorrido no exercício, discussão de um processo, e aí tenham sofrido esta ofensa de relação à profissão, tá bom? E a instauração, professora? Então, já sei que tem que ser uma ofensa no exercício da profissão. E quem pode instaurar? A instauração pode ocorrer de 3 formas: de ofício, pelo próprio conselho responsável, ou a requerimento do ofendido, ou até mesmo por qualquer pessoa que tenha presenciado. E eu quero deixar claro que denúncia anônima dentro da OAB não é cabível. Então, se você presenciou, mas não quer se identificar, não será possível, tá? Então, a instauração ela pode acontecer de 3 formas. Eu tenho a instauração de ofício, eu tenho a instauração a requerimento ou até mesmo pelo ofendido. O desagravo público é qualquer ofensa recebida no exercício da profissão. Não configura ofensa de cunho doutrinário, religioso, político, dentre outros, tá bom? Qual é o órgão responsável para promover? Se for uma repercussão nacional, nós falamos então do Conselho Federal. Se for estadual, territorial, municipal, Conselho Seccional ou a subseção. Além disso, professora, quais são as outras características? A característica primordial do desagravo público é você entender que ele é diferente de um processo disciplinar. No processo disciplinar, onde eu estou ajuizando, eu estou instaurando o processo, eu posso pedir o arquivamento se eu for autor. Mas, quando eu falar no desagravo público, o ofendido que sofreu a ofensa não tem o condão, não tem a competência para arquivar um pedido de desagravo público. Porque o desagravo público, embora tenha sido uma ofensa pessoal, ele atinge toda a categoria profissional. Então, a característica primordial, principal do desagravo público é você entender que não depende do consentimento do ofendido. Esse é o ponto principal do desagravo público. Não depende do consentimento do ofendido. Então, tanto a sua instauração como o seu arquivamento não vai depender de quem sofreu a ofensa, porque este processo, ele atinge toda a categoria profissional. Então, atinge todos os advogados. Beleza? Desagravo público é um assunto lá previsto no Código de Ética e é um assunto também bastante recorrente em prova, principalmente quando ele afirma que para a instauração ou arquivamento de um processo de desagravo depende da concordância do interessado, do próprio ofendido. Falso. E eu vou adicionar para a gente finalizar a nossa dica de que não é cabível denúncia anônima.
Beleza? Então, toda denúncia, eu quero abrir um processo contra um advogado, você tem que se identificar, você tem que se apresentar ali, obviamente, ou com a sua OAB ou se for sua própria RG, se for qualquer outra pessoa, tá bom? É isso então, vou finalizar a dica com desagravo público. Anota no seu material que esse assunto é bastante recorrente em prova e eu tô acreditando e confiando que vai cair também na sua prova de primeira fase. Tá bom, meus amigos? Eu encerro então a dica hoje bem rapidinho com vocês e te espero nos próximos encontros. Espero que você comente no nosso vídeo, que você esteja gostando dessas dicas, que com certeza são rápidas, mas são muito valiosas, tá bom? Um grande abraço e até as próximas!